O tópico deste vídeo dá sequência ao que chamamos dos 6 Cs da experiência e gestão, e nele a gente aborda o segundo C, que é o da clareza, com relação às metas que qualquer gestor deve possuir. Mas antes de falarmos em clareza sobre metas, vamos ter que esclarecer o que a gente entende e define por meta. Uma meta define alguma coisa que se encontra num ponto futuro e que deve ser alcançada. Representa por essa razão um desejo e uma aspiração. Por exemplo, numa viagem a meta é o destino final, mas uma meta também pode significar um sonho com um prazo de realização. Então, metas devem significar algo que a gente, que quando alcançado, vira efetivamente uma conquista, uma vitória. Mas é curioso que mesmo sendo tão importante, as empresas e as pessoas têm dificuldades em defini-las. Mesmo quando são definidas, no instante que apresentam dificuldade em ser alcançadas, as empresas e as pessoas mudam as metas ao invés de mudar a forma com que elas devem ser conquistadas. Então, quando a gente fala em clareza com relação às metas que cada gestor deve possuir, estamos falando tanto das metas pessoais como as metas da organização em que ele ou ela trabalha. Para gerar a felicidade geral da nação, essas duas metas, a pessoal com a da empresa, devem estar em harmonia. Se a gente voltar para o nosso vídeo anterior, a gente pode dizer que a minha causa pessoal deve ser compatível e alinhada com a da organização para a qual eu trabalho. Para esclarecer melhor, eu digo que não será muito gratificante eu, um gestor com um perfil agressivo na busca de grandes realizações profissionais, dinâmico na minha carreira e sedento sempre por novas conquistas e oportunidades de crescimento, estar associado com uma organização conservadora, que não gosta de marolas, que opera com muita burocracia e pouca ação no mercado tranquilo. Isso nunca dá certo. Dá para perceber sem muito esforço que as metas para um lado ou para o outro, mesmo que sejam expressas e claras, estão em conflito. O sentido de que sejam conquistas e vitórias significam coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, pessoal, a clareza na definição das metas comuns é o que nos permite juntar esforços mais ou menos na mesma direção e na mesma velocidade. Sem clareza, para todos há conflito. Mas se resolvida a questão da harmonia e da sinergia das metas pessoais com as da organização, é fundamental que os gestores transformem essas metas em realizações possíveis e que devem ser esclarecidas para todos os que dela participam. De novo, a harmonização e sinergia deve ser o nome do jogo e gestores devem verificar se as perspectivas de realização individuais dele e da equipe de trabalho batem com as da organização. Claro que nem todo mundo vai compartilhar exatamente do mesmo horizonte de realizações, mas metas claras começam a materializar qual é o sentimento coletivo a respeito das realizações que a organização deve alcançar. Se a gente voltar na questão sobre o papel do gestor como o cara que produz eficácia e eficiência para alcançar resultados, então a definição e a clareza de metas representa a eficácia na veia, porque define as coisas certas que a empresa deve executar para alcançar seus resultados, traduzida de forma aspiracional e para todo mundo. Isso fica mais fácil ainda de se fazer se vier embalado por uma causa envolvente e que gere muita credibilidade. Aqui cabe uma palavra de esclarecimento. Muita gente faz confusão entre meta e objetivo. A gente pode dizer que as metas definem o destino numa viagem e os objetivos estabelecem o passo a passo de como a viagem deve transcorrer. Em outras palavras, os objetivos são o detalhamento de como a meta será alcançada. Pessoal, vamos falar ainda muito sobre metas e objetivos nessa nossa jornada de transferência de experiências e conhecimento. Continue nos seguindo, porque no próximo vídeo a gente conversa sobre o terceiro dos 6 Cs da experiência e gestão, que é o C do compromisso. Até lá e obrigado.